Acho que nessa linha que você está falando da questão da concorrência, isso não vem afetando um processo que a gente verifica no país que é de desindustrialização em todos os setores? E se a pandemia mostrou algo para nós, é a necessidade da gente incentivar a indústria local. A gente tem um custo alto, o custo Brasil muito alto, e somado a esse custo, a necessidade de a gente ter uma reforma tributária, somado a essas isenções que o governo vem dando, qual seria a medida que o governo deveria tomar para incentivar a indústria local? Eu não poderia concordar mais com a sua pergunta, né? Eu poderia só dizer concordo. Respira fundo e responde, né? É claro que não dá para se falar em recuperar a indústria e deixar o produto importado entrar aqui sem tributos. É algo que não é coerente com a afirmação. Por isso que eu acredito que isso será corrigido o mais rápido possível. E lembrando que não é só um tema da indústria, não. É um tema de todo o varejo brasileiro. Você vê o desempenho do varejo, é horroroso. Não é só a indústria que está sofrendo dessa vez. O varejo brasileiro está penando, inclusive com várias empresas entrando em dificuldade econômica. O que também vai ter uma repercussão geral em todo o país. Mas falando da industrialização, o que ficou muito claro na pandemia? Não dá para se abrir mão da indústria. Porque na hora que a coisa apertar, a China vai atender a China, os Estados Unidos vai atender os Estados Unidos, a Alemanha vai atender... A Alemanha vai dizer que é interesse nacional. Né? Então, ter uma indústria atuante no seu território é fundamental. E um país continental que tem 200 milhões de habitantes. Porque se a gente não tivesse 200 milhões de habitantes, se a gente tivesse 5 milhões, a gente fosse o Uruguai, a gente poderia depender dos outros países, porque... naquela escala, qualquer aperto você resolve. E com 5 milhões você não tem condições, às vezes, de ter uma indústria, escala para ter uma indústria significativa em todas as áreas. Mas com 200 milhões, nós somos um país continental, com uma das maiores populações do mundo. Como nós vamos ficar dependentes de fornecimento de terceiros? Esse tema é fundamental. Agora, como reativar a indústria no Brasil? Como fazer com que ela volte a crescer e a puxar o desenvolvimento econômico? Fazendo o que foi feito com o agro. Se você botar tudo aquilo que a indústria tem que fazer em cima do agro, o agro morre também. Né? Porque é a realidade, eu não estou criticando o agro, não. O agro só existe da maneira que ele está porque tem menos Estado em cima dele. E esse é um ponto. Na verdade, como industrializar o Brasil? Basicamente é soltando as amarras que a gente já mencionou. Deixa eu pegar o gancho do varejo que você falou, porque realmente a gente tem várias varejistas brasileiras em apertos sérios, incluindo algumas em recuperação judicial. O senhor não acredita que também tem outros fatores? Por exemplo, questão de tecnologia, investimento, por exemplo, você pega gigantes norte-americanas, um caso como uma Amazon, como o próprio mesmo Mercado Livre, que é a Argentina, que investem massivamente em tecnologia e logística também para entregar o quanto antes um produto para o cliente, que é o desejo dele, comprar e receber praticamente no mesmo dia. Você não acha que tem esses fatores também de ter tanta empresa brasileira nacional em dificuldades, em apertos? Olha, a tecnologia, especificamente, eu não acho que é o gargalo. Porque, na verdade, você pegar os sites eletrônicos dessas empresas de varejo que estão em dificuldade, são sites tão eficientes quanto os das empresas que estão chegando aqui. Não, mas quando você fala, por exemplo, de uma Amazon, você está falando que aí ela é uma empresa gigantesca, mas ela é uma empresa de digital. Tecnologia. Exato. Não. A Amazon, ela não é uma empresa que tem redes. Agora ela começa a ter lojas de varejo. Mas ela vende produtos ela digital. É totalmente digital. Isso, Perfeito. E claro, ela tem uma escala global que dá a ela uma competitividade. Eu não acredito que o varejo brasileiro ele tem algumas dificuldades, sim, do problema da regulação da rede de lojas físicas que, de repente, veio o digital. Não é o segmento digital dessas empresas que vem pesando. Normalmente é a rede de loja física. Só que essa rede de loja física ela já existe. Houve uma transformação acelerada pós-pandemia, que, claro, gerou impacto sobre o varejo físico. Não somente no Brasil, no mundo todo. Porque, na verdade, o varejo teve uma transição, com uma maior participação do comércio eletrônico. Essa participação, ela ia ocorrer de maneira gradual um aumento. O que aconteceu com a pandemia é que, de repente, todas as lojas tiveram que ser fechadas. Então, eu diria que o maior impacto
no varejo hoje, na verdade, é fruto da pandemia, em que boa parte das redes de lojas físicas ficou fechada e a situação das empresas se debilitou, porque a maior parte delas manteve o número de lojas, manteve os funcionários, claro, tentou reduzir aluguel, tentou reduzir salário, utilizando lá o plano que o governo deu à época, mas o fato concreto é que, voltada a pandemia, o e-commerce explodiu, ficou numa condição muito privilegiada. As redes até foram para esse canal, muitas delas foram, caso contrário, não teriam sobrevivido, teriam ficado sem vender durante quase que 1 ano e meio, vamos colocar assim. Então foi feita a transformação, mas quem tem o passivo da loja física, passivo que eu digo assim, aquela estrutura montada, ficou em situação mais difícil do que uma empresa como a Amazon, que era uma empresa virtual, que não tinha aquele ativo para gerir, nem aquela despesa. Então, na verdade, foi aí que se deu a vantagem competitiva. As empresas que não eram do varejo tradicional e que tinham apenas o e-commerce, quando pós-pandemia, estavam em muito melhor condição do que aquelas que tinham varejo. E agora o que se depara? O varejo, além de passar do período pós-pandêmico com essa dificuldade, com esse peso para trás para se organizar, passaram a enfrentar uma concorrência desleal com as remessas chegando ao Brasil de sites eletrônicos sem pagar tributo. Então, na verdade, é uma, vamos dizer, uma tragédia em várias etapas. A pandemia foi a primeira etapa que impactou essas empresas, impulsionou os de comércio eletrônico e depois agora você tem a diferença tributária. Portanto, eu não digo que o gargalo é de tecnologia, o gargalo é do modelo de negócio. E aquelas empresas que tinham uma participação física maior sofreram mais.